equipe e bom dia, Rádio Ouvintes. Demonte, você teve uma grande votação na eleição há 4 anos atrás e novamente você coloca o seu nome à disposição aqui da cidade de Juazeiro do Norte. O que é que você vê de diferença de hoje, da campanha de hoje, a de 4 anos atrás? Uma cidade que está em dificuldades ainda maiores, uma cidade que está com os problemas muito mais graves e todos esses problemas repercutindo diretamente na vida de todos nós trabalhadores. Ok, Toninho Vieira, bom dia. Bom dia, Tassiano, bom dia, Demontier, aos amigos aqui no estúdio, ouvintes da Rádio Tempo, a nossa saudação. Demontier, você estabelece alguma diferença ouvindo a população de Juazeiro nesse início de caminhada, nessa campanha rumo à sucessão municipal? A população hoje, ela está mais sofrida, ela está mais contestando os políticos e ela está num ambiente até mais triste em relação do que foi há 4 anos atrás. Hoje a gente percebe que o Juazeiro é uma cidade muito mais sofrida e a população muito mais desenganada do que há 4 anos atrás com a sua classe política. Inclusive pessoas que há 4 anos atrás estavam de um lado e que hoje estão de outro, completamente diferente, como se nada tivesse acontecido e como se não fossem responsáveis e corresponsáveis pelo que tem acontecido com essa cidade. Ok, Demontier, do PSOL, tem uma pergunta aqui que o Michel Araújo, que é presidente da CDL, pediu para fazer para todos os candidatos que viessem aqui no Jornal da Tempo. No seu plano de governo, o que é que você pretende realizar, Demontier, caso seja eleito, em relação ao comércio do nosso município? Nós já estivemos na CDL e discutimos com a CDL o seguinte: qualquer grande mudança que se refira ao comércio, nós vamos fazer dialogando com a CDL e com as demais entidades que representam o comércio. Nós reconhecemos o comércio como responsável por 83% de toda a riqueza que se produz em Juazeiro. É a nossa principal atividade econômica. Então, nada pode ser feito no que se refere à administração direcionada ao comércio, a essa atividade, sem ouvirmos as entidades a partir da CDL. Quanto às obras inacabadas, eu vou citar 2 exemplos aqui, próximo à Rádio Tempo, na Avenida Humberto Bezerra. Nós temos ali, na paralela do conjunto Parque São Geraldo, esse complexo esportivo que nunca foi concluído. Nós temos a situação, hoje no centro da cidade, daquela parte externa do Mercado Senhora Santana. Como você pretende resolver essas questões, Demontier? Toninho, tem 2 tipos. Quase todos eles são obras irregulares por desvio de recursos. Nós queremos fazer um levantamento geral. Agora, tem aspectos como esse que você falou dos mercados, que este prefeito que está aí, mais o antecessor dele, e há 8 anos atrás era o criador e a criatura, todos juntos levantando os braços, são responsáveis direto por toda essa bagaceira que se fez com a terceirização, que nós vamos acabar em Juazeiro, mas não é só nos mercados não, nos hospitais, em tudo. Nós vamos decretar o fim da terceirização em Juazeiro, porque o que está acontecendo em Juazeiro é o seguinte: o prefeito terceiriza tudo e só fica com o cofre da prefeitura. E nós queremos assumir esse serviço, o próprio município assumir o serviço que é de sua responsabilidade. Então tem 2 tipos de obras. Aquelas obras públicas que estão paradas, muitas vezes porque comeram o dinheiro, outras porque o governo não repassou o restante, e essa terceirização infeliz que se fez em Juazeiro, pegando todo o patrimônio público e entregando só a uma empresa. E curioso é que só entregaram a uma empresa. Eu queria até descobrir esse mistério, tá entendendo? Agora, nosso compromisso é acabar com a terceirização e investigar a fundo como é que ela foi feita, e o resultado a gente já sabe, é prejudicial ao povo que trabalha e à cidade. Agora, tem 2 tipos de obra. Aquelas obras públicas que desviaram dinheiro, que é preciso fazer um levantamento, bater a porta da Justiça e do Governo Federal para colher o restante para poder terminar essa obra. E na questão da terceirização, encerrar a terceirização. Agora eu abro aqui um parênteses para explicar. Esse processo de terceirização dos mercados, ele está hoje na Justiça. A Justiça tem que decidir de que lado vai ficar isso aí. E quando aparecer essa decisão, é provável que aquela empresa SR, que o senhor Raimundão trouxe para cá, e o senhor Santana trouxeram para cá, com esse prejuízo grande que deu a Juazeiro, ela vai também na Justiça arrancar uma indenização milionária contra o município de Juazeiro. Tem outra ação milionária contra o município de Juazeiro em razão da irresponsabilidade dos prefeitos, principalmente deste irresponsável que está aí. É
dos transportes das empresas que ele não deu reajuste de tarifa, que as empresas perderam a concessão e já estão na justiça cobrando uma indenização muito grande para bloquear os recursos do povo de Juazeiro. Então, uma sucessão de responsáveis que esteve na prefeitura, um dos nomes dele é Raimundão, fez com que a gente chegasse hoje a esta situação calamitosa que é a cidade de Juazeiro. E que vai pagar caro por isso, Juazeiro vai pagar caro por isso, vai pagar uma indenização milionária em razão desses irresponsáveis. Ok, Demonte, em relação à greve, a gente tem percebido que, tanto no mandato do Santana como do Raimundão, tem acontecido muitas greves aqui em Juazeiro. E eu vejo até que pessoas ligadas hoje a seu partido estiveram à frente dessas greves. Como é que você pretende tratar essa situação para que não aconteça em seu futuro governo, caso seja eleito, a questão da greve dos servidores? Como deve ser tratado? Existe o direito e existe aquilo que o trabalhador mais precisa, que é a reposição de suas perdas e ganhos salariais. Como é que se faz isso? Primeiro, todos esses prefeitos, a primeira coisa que eles fazem é bater a porta da prefeitura no dia 2 de janeiro, quando tomam posse, para todos os sindicatos. Hoje eu vejo todos os prefeitos dizendo que vai resolver todos os problemas e que vai dialogar e valorizar servidores. Agora, quando chega no dia 2, eles fecham a porta do sindicato, até gente do Partido dos Trabalhadores nunca recebeu o sindicato para dialogar nada. Então, primeiro o diálogo, depois o limite das finanças públicas. Aonde as finanças públicas permitirem, para que não sejamos irresponsáveis, nós vamos atender. Agora, o diálogo, a transparência e uma discussão de melhorias salariais para todos os trabalhadores de Juazeiro que vivem massacrados com essas administrações. Nós não teremos a postura desses responsáveis que sempre fecham as portas para o sindicato. Primeiro nós vamos dialogar, depois mostrar, abrir, ter transparência para mostrar as finanças públicas e depois chegar até onde se pode chegar de forma responsável. Bom, você já externou o seu pensamento em relação ao relacionamento que você pretende ter com os servidores. A gente acompanha, Demonte, de perto as greves, os movimentos, principalmente as concentrações que são feitas em frente à Câmara Municipal, conversa com os servidores e existe uma grande preocupação dos servidores, uma grande indagação quanto à Previjuno. O que você pretende fazer em relação à questão da Previjuno? Toninho, antes de falar da Previjuno, eu queria falar eu vejo hoje 8 candidaturas, um projeto nosso e 7 projetos rigorosamente iguais. E eu vejo uma série de candidatos aí, hoje, falando de valorizar servidor. Eu, por dever de ofício, como jornalista, tenho que acompanhar isso. E depois, pelo dever de ser militante político, também tenho que acompanhar. Participei de praticamente todas as plenárias e todas as assembleias de trabalhadores de Juazeiro. Nunca vi nenhum desses candidatos lá, nenhum deles. Gente que é deputado, que tem toda a tribuna da Câmara Federal, gente que foi prefeito, nunca pisaram os pés lá para discutir nada com o trabalhador de Juazeiro. E agora estão dizendo que vão resolver o problema. Olha o que é demagogia. Agora, com relação ao Previjuno, eu também investiguei a questão do Previjuno. E lá tem um problema grave. Por exemplo, muita gente não quer o Previjuno, o prefeito criou o Previjuno, a gente advertia que ia ser problemático. Aí hoje é o seguinte, ali foi uma casca de banana que o governo federal jogou. Para se livrar da Previdência, ele jogou para os municípios com essa condição. Quem se desvincular da Previdência Oficial não pode retornar à Previdência Oficial. Ou seja, nós temos que ter os olhos voltados para o Previjuno permanentemente, porque ele vai ser a Previdência do município de Juazeiro. Não pode mais... Antigamente, os prefeitos criavam, como vários criaram aqui, e extinguia, pegava a dívida, parcelava com a Previdência Oficial e, aparentemente, o problema estava resolvido e estava resolvido para o servidor. Criava-se o rombo lá para a Previdência Oficial. Com esse novo formato que o Fernando Henrique criou, foi o que aconteceu. Quem se desvincular para criar sua Previdência Oficial não pode mais voltar para a Previdência Geral lá. Então, veja bem, o Previjuno, a gente tem que ter muito cuidado, muita fiscalização e outra coisa. Eu queria colocar lá mais participação dos servidores e uma forma de transparência para que todos os meses dissesse quanto é que a prefeitura está devendo, foi que ela pagou, para a gente acompanhar isso aí. Agora, ali, primeiro, fiscalização e transparência. Eu imaginava que podia extinguir o Previjuno, colocar todos os servidores de volta à Previdência Social, mas não pode. A lei é muito clara. Quem se desvinculou não pode. É como se você morar na casa do pai, papai, eu vou embora. Você vai, um pai rigoroso, você vai, mas não volta mais não. Então não tem mais volta, não tem mais retorno. Se não tem mais retorno,
que se tenha muito mais responsabilidade em relação à estrutura atual, em relação ao Previjun. Então, fiscalização e transparência sobre todos os aspectos para o trabalhador acompanhar ali, porque o Previjun vai ser a previdência do município de Juazeiro. Hoje, ela está altamente saudável, cheia de dinheiro, como eles dizem aí. Mas daqui a 10, 20, 30 anos, quando começar toda essa quantidade, todo esse acervo de servidores começarem a se aposentar, aí é onde virá o problema. Será que haverá recursos para poder pagar? Uma coisa é certa. Todo prefeito que entra na prefeitura de Juazeiro, ele não paga corretamente o Previjun chega lá, faz um vale, assina um papel e joga a conta para lá. Depois, quando for acumular isso aí, que chegar na hora de pagar os servidores, você não vai pagar servidor com vale. Tá aqui outro vale para você. Não, vai ter que pagar com dinheiro. E aí, cadê esse dinheiro? Vai ter dinheiro suficiente para fazer o provimento do pagamento de todas as aposentadorias? Isso aí tem que ser discutido, tem que ser acompanhado. Demonteiro, como é que você avalia a pesquisa que saiu aí no final de agosto aqui para a Prefeitura de Juazeiro e também o seu tempo na propaganda eleitoral e ter ficado também de fora do debate? Você acha injusto essa maneira que é colocado para alguns candidatos? Bom, esta democracia que está aí, eu não espero muito dela não. Eu não espero muito dela não, como trabalhador, como militante político. Você viu, nós tivemos 12,5% dos votos na eleição passada, sem um centavo. Andando nas ruas a pé de Juazeiro, nós reunimos todo esse acervo de voto livre de Juazeiro. E hoje a gente tem 13 segundos na propaganda eleitoral. E hoje, agora é preciso que diga também o seguinte, a lei é muito clara. Os partidos eles fizeram uma lei, tomaram o nosso tempo de TV e depois tomaram também o direito que teríamos assegurado no debate. Mas deixou facultado a emissora a convocar quem ela quiser. E a emissora não convocou. Eu, por exemplo, não vou questionar isso da justiça, não. Agora, acho profundamente injusto, acho que deixa um debate enviesado e acho que tira do debate a coisa mais importante, que seria a participação da classe mais importante que existe em Juazeiro, que é a classe dos trabalhadores, que nós procuramos representar. Outra situação que eu ouvi muito dos professores nos movimentos ocorridos aqui em nossa cidade é quanto à indicação dos próprios professores, através, na grande maioria, de vereadores, para dirigir os colégios do município. Como é que você pretende resolver esse problema, Demonteiro? Já no primeiro ano, ao contrário do que fez o governo petista, que aprovou um projeto na Câmara para criar a eleição direta dos núcleos gestores, engavetou esse projeto e pegou e o revogou no último ano, nós queremos, já no primeiro ano, criar uma eleição direta para os conselhos gestores com um programa, um plano de melhoria da Escola Pública de Juazeiro. Porque para a Escola Pública de Juazeiro nós temos também um projeto de educação em tempo integral, nos 2 turnos. E eu já quero acrescentar o seguinte, este dinheiro que vem hoje é insuficiente para fazer a escola em 2 turnos. Então o município de Juazeiro vai ter que fazer uma redução geral de quadros de comissionados e conter gastos em outros espaços aí onde há espaço para se fazer essa mobilização de recursos e colocá-la a serviço da educação de tempo integral. Essa educação de tempo integral, ela vai receber mais professores e vai dinamizar a escola de modo que o aluno, além desse currículo pobre que tem aí hoje, que é o que se faz para o filho do trabalhador, que a gente tenha uma educação que inclua também esporte, cultura, lazer, que seja atrativa para que o aluno permaneça na escola por mais tempo e ele retorne para casa já apenas para dormir, que a escola seja o segundo lar dele com responsabilidade porque esta geração de hoje vai sofrer muito. Com esses governos irresponsáveis, por 5, 6, 10 anos de greve, nós praticamente perdemos quase que uma geração. Então temos que recompor a Escola Pública de Juazeiro e o nosso projeto, a nossa ousadia é fazer a escola em tempo integral. Democratizar através de eleição os núcleos gestores. Porque hoje, tudo que passa pela escola pública, esse grupo que está no poder aqui em Juazeiro, que se revezou, que são os mesmos, ele quer a educação para tirar 2 proveitos, o voto e dinheiro, nos negócios que a escola representa e depois o voto para ter o domínio do professor, do diretor, do guarda, de todo mundo eles querem tirar. E nós queremos proclamar a liberdade porque a escola, ela só tem uma função, é libertar. Se nós não tivermos uma escola libertadora, nós não teremos absolutamente nada por uma razão muito simples. Educar é mais do que formar para a vida. Educar a educação, é a própria vida. Nós somos a educação, o resultado da nossa educação. Demonteiro, em relação ao seu plano de governo, o que é que você tem pensado
para as áreas mais críticas de um município, como saúde, educação, a parte de infraestrutura, especialmente aqui em Juazeiro, que ainda tem a questão das romarias? Nós temos dialogado com a sociedade e nós fizemos 5 debates lá no Sindicato de Servidores Municipais para discutir essas questões. E nós identificamos os 3 problemas mais graves de Juazeiro: a saúde, a educação em razão das greves, em razão de condenar os filhos dos trabalhadores a uma educação de péssima qualidade. É uma vergonha inaceitável uma cidade do porte de Juazeiro, que tem 100 cursos superiores, que gera a educação em nível superior, não saber sequer, não ter competência sequer para educar as crianças. É um crime contra uma geração. Agora, não me surpreende que isso parta de Raimundão, que isso parta do governo anterior de maneira nenhuma. Pela falta de compromisso com a educação e pelo compromisso apenas com o dinheiro, com aquilo que a educação pode render. Então nós temos a saúde como primeiro problema para resolver, que é possível resolver. A educação como outro problema grave para resolver, mas num primeiro ano é preciso já começar com a educação em tempo integral. E nós temos um problema mais grave que vai levar mais tempo, que se chama segurança, porque ele é complexo. Olha, hoje todo mundo pensa que basta sair por aí armado que está resolvido o problema de segurança. Não está, não. O problema de segurança que nós temos hoje, que nós vamos sofrer muito com ele vem de vários governos e da falta de políticas públicas na periferia das grandes cidades. Juazeiro é um exemplo disso, Fortaleza é um exemplo disso, Sobral é um exemplo disso. Todas as grandes cidades do Ceará sofrem esse problema, só que agora já chega nas pequenas cidades. Não é um problema para se resolver assim, apenas armando policiais, de maneira nenhuma. Enquanto não houver políticas públicas nas cidades, não haverá solução para a questão da segurança pública. Você tem um projeto que eu considero muito interessante, é a questão da expansão do trem, o transporte ferroviário. Você defende que chegue às Pedrinhas, que chegue a Vila Nova. Eu te pergunto, Demontier, ficou inviável essa pesquisa, esse estudo, para que possa chegar também até o aeroporto? Não, não ficou inviável, não. Apenas se trata de uma questão que é mais ligada ao governo do Estado. Por quê? Quando se deu a concessão da ferrovia em 98, a CFN, aí a ferrovia, eles praticamente anularam esse ramal que vai de Crato, passando por Juazeiro até Missão Velha. Tanto é que criaram uma outra ferrovia, transnordestina, que isola completamente de Missão Velha até o Crato. Para você ver, antigamente se transportava gipsita, que é o minério que produz gesso, do Crato para Fortaleza, e se trazia petróleo por esse ramal. E hoje não se faz mais isso. Está completamente abandonado. O governo do Estado pegou 25 milhões lá no Banco Mundial e criou esse trenzinho que vai daqui até o Crato. E se esqueceu de colocar o trem nos bairros onde mora a maioria da população. Na Vila Fátima. Chegou até a Vila Fátima. Não colocou o trem lá nas Pedrinhas, não colocou o trem na Vila Nova, não colocou o trem na Vila São Francisco, não colocou o trem com 600 metros até o aeroporto. E aí hoje está a linha completamente esvaziada até Missão Velha, onde passa a ferrovia transnordestina. Para Missão Velha tem um projeto de uma rodovia que é necessária para desafogar o trânsito aqui na Leão Sampaio. Então o que nós vamos cobrar do governo do Estado é que como ele foi omisso na hora... Veja bem, o projeto do trem, do VLT, previa uma estação na Rua São Pedro. Misteriosamente, eu não sei por que tiraram essa estação, que seria a estação mais importante. Você do centro do Crato descer no centro de Juazeiro e ali, naquela parte ali alta do centro de Juazeiro, você tem o acesso ao comércio e depois retornar ao Crato se quisesse. Agora, hoje é muito barato levar esse trem até Missão Velha para o governo do Estado. O município não pode fazer. Por quê? Porque é uma concessão que o Estado é que tem essa concessão. Já existe do centro do Crato para Juazeiro. Então, estender esses trilhos até Missão Velha, de início até o aeroporto de Juazeiro, você beneficiaria de imediato 3 bairros que têm um problema grave de transporte em Juazeiro. E depois, com essa ferrovia estendendo a Missão Velha, você tem ainda áreas que podem ser habitadas com conjuntos habitacionais e com programas industriais. Ou seja, você teria acesso ao melhor transporte de melhor qualidade, que é o VLT, sem um custo muito elevado, porque o que é o custo elevado no VLT? É a desapropriação. E aqui não teria desapropriação. Os trilhos, o traçado, o ramal já existe. É só ter boa vontade e coragem, e nós vamos cobrar isso do governo do Estado. Eu lamento que os prefeitos daqui, muitas soluções passam na frente deles, eles não enxergam, sejam omissos e não façam um trabalho em defesa da população, porque muitas vezes eles não têm sequer coragem de contestar as coisas lá no governo do Estado. E nós vamos cobrar do governo do Estado. E nós vamos cobrar também de todos os parlamentares, e dizer, aquele que trouxer alguma coisa para Juazeiro, nós vamos dizer, esse deputado trouxe. E aquele que não trouxer, nós vamos dizer,
Se você quiser votar nesse amaldiçoado aí, você vota. Agora ele não trouxe nada pro Juazeiro, não. Eu não tenho compromisso com... Eu não tenho medo de governador, porque tem os prefeitos aqui que se tremem de medo do governador. Como é que você vai representar uma cidade de 300 mil habitantes se tremendo de medo de governador? Por interesse. Mas são interesses deles, de grupos, de sobrevivência deles. Não é o interesse da população de Juazeiro. Demontier, esse seu estilo, vamos dizer assim, um pouco mais radical do que os demais partidos, a sua forma de falar, essa questão do diálogo, você não teme atrapalhar exatamente esse relacionamento, como você citou aí, governo do Estado, governo federal? Como é que você vê essa questão? Então, eu não vou mudar o meu estilo. Por quê? Por uma razão muito simples. Até já me pediram isso, algumas pessoas me pediram isso. Teve marqueteiro, pediu, não? Não, marqueteiro... Marqueteiro expediu Costa. Não. Aquele ali eu dispensei antes de começar a campanha. Eu não vou mudar pelo seguinte, eu acho que um homem é o seu caráter. E quando você muda isso, quando você começa a se pintar para agradar marqueteiro, você termina sendo um boneco, um ventríloco, e o ventríloco faz aquilo que o cara, que o bonequeiro quer que ele faça. E eu não vou mudar de maneira nenhuma. Agora, com relação ao governo do Estado, o que eu digo é o seguinte, nós temos que ter voz. O Juazeiro não tem voz de maneira nenhuma. Não se admite um Detran como o de Juazeiro. Não se admite uma cidade de 300 mil habitantes, não tem uma escada de corpo de bombeiros. Não se admite um aeroporto desse. Um aeroporto que tem movimento e que não pode baixar um avião porque a pista está afundando. Se nós tivéssemos homens sérios que representassem a cidade, a gente não teria chegado nesse ponto, não. Então a minha revolta, a minha radicalização é em função disso. É em função da omissão e da covardia de muitos políticos daqui do Juazeiro, que para se manter, se perpetuar, virar político profissional e agradar a família dele e os amigos, eles deixam a cidade, eles usam a cidade. A verdade é essa. Dá para fazer um debate aqui de 1 hora sobre isso aí. Esse posicionamento, ele não permite, por exemplo, você sendo eleito prefeito de Juazeiro, a ter uma pessoa ligada a outra sigla política, mas uma pessoa capacitada para um determinado setor, onde você tenha consciência de que, convidando aquela pessoa para aquele setor, a coisa vai andar, Demontier? Não. O que é que nós queremos? Veja bem, tem medalhões que estão já dali para sair da prefeitura para o socorro, aqui na prefeitura de Juazeiro. Nós queremos todos eles nomeados. Gente que já tem 2, 3, 4, 5 empregos. Passaram por vários governos. O que é que nós queremos? Dar oportunidade a pessoas que não tiveram oportunidade ainda. Gente simples, que tem coragem, que tem competência para fazer o Juazeiro. O Juazeiro, ele é feito muito mais por gente simples do que por esses medalhões da política de Juazeiro. Agora, com relação a governo do Estado, o que eu defendo é que o Juazeiro tenha vez, e tenha voz, e tenha coragem de falar com o governador. Juazeiro não precisa de intermediário, não. Se o prefeito de Juazeiro tiver moral, ele fala com o governador e com o presidente na hora que quiser. Não precisa de intermediário. Até porque esses intermediários que o Juazeiro tem tido são muito fracos. Ok, Demontier, em relação a um seu futuro governo, como é que você pretende, o Toninho já chegou a abordar aqui, como é que você pretende escalar ou fazer a escolha aí dos seus secretários? Nós temos gente muito boa nos sindicatos, nós temos gente muito boa no serviço público de Juazeiro, que nunca teve oportunidade. Aí nós precisamos fazer um governo de trabalhadores, de pessoas que têm compromisso com o Juazeiro e sem amarrar a essas questões políticas, que muitas vezes você chega na prefeitura, aí vê uma pessoa que já passou por várias administrações e está lá, e a gente fica perguntando, e os outros que têm competência, que têm seriedade, por que não tem uma chance em Juazeiro? Por que as pessoas simples de Juazeiro nunca têm uma chance? Tem sempre que carregar essa cidade nas costas, sem nunca ser reconhecida, sem nunca ter uma chance. Eu acho que já passou o tempo, está na hora da gente dar uma chance a essas pessoas. E se tiver o carimbo aí, funcionário do Banco do Brasil, aí pronto. Aí é que fica na prefeitura, é um negócio. Eu acho estranho, eu nunca entendi aquilo dali. Mas eu acho o seguinte, a gente não pode discriminar, nem pode ter assim, a presunção de que as pessoas, por serem de uma determinada instituição, devem ter ou não mais privilégio. Mas eu acho que a gente deve ter uma administração aberta para todos. E outra coisa, quando a gente for fazer uma administração, deve levar em consideração 2 critérios. O conhecimento técnico, a competência e a seriedade, a honestidade da pessoa. Porque só é assim que a gente pode fazer alguém com compromisso com o serviço público. É muito difícil a questão do serviço público de Juazeiro. Agora, eu acredito que se a gente der a oportunidade às pessoas simples que têm compromisso com essa cidade, a gente tem como mudar para melhor, porque a administração pública de Juazeiro é um problema seríssimo há muito tempo, vem se arrastando há muito tempo, cada vez mais se complica. Então já está na hora de alguém pôr um freio naquilo dali e dar um direcionamento melhor que a cidade está precisando.
Demontier, Câmara Municipal, você cobre a Câmara Municipal, acompanha de perto, vê as dificuldades que os prefeitos têm em relação ao relacionamento com a Câmara Municipal. E tem vereadores que até para ficar na base recebem vários empregos como forma de conter a base aí do prefeito. Como é que você pretende ter esse relacionamento, ou como você vai usar esse relacionamento com a Câmara Municipal? De 92 para cá, nenhum prefeito teve mais maioria na Câmara. Até 92, quando o grupo de Mauro Sampaio se dividiu em dois, a partir dali, até ali, os prefeitos tinham domínio assim, na Câmara em termos de comando, um partido elegia a maioria. E a partir dali, não foi possível fazer mais isso pelo seguinte: porque apareceram os partidos pequenos, o cara se candidata para um partido pequeno apenas para ser eleito, viu, Toninho? Aí quando ele se elege, a primeira coisa que ele faz é dar um tchauzinho para o partido e ele vira dono do mandato e passa a fazer negócios com o prefeito. O que nós entendemos é o seguinte: tudo aquilo que for de transparência nós vamos praticar. Se houver, veja bem, nós vamos respeitar o poder legislativo. Agora, eu entendo que o poder legislativo também tem que se fazer respeitar. Eu não posso pré-julgar vereador nenhum. Nós temos que primeiro abrir um crédito de confiança com a Câmara Municipal, essa próxima Câmara que virá. E depois, a gente também não fazer uma coisa que os prefeitos aqui fazem, que é, quando é no dia da eleição, joga os vereadores dentro de uma Kombi ou dentro de um carro mais luxuoso, tranca num hotel e sai de lá já com a Câmara feita. Exatamente. Isso aí custa muito caro para o município de Juazeiro, politicamente, etnicamente e financeiramente. Nós não vamos praticar esse tipo de coisa, não. O legislativo vai ter autonomia e nós vamos dialogar com os vereadores. Numa composição de governo, se esses vereadores têm pessoas simples, pessoas bem intencionadas e honestas para ocupar algum cargo em Juazeiro, é possível sim. Nós não podemos excluir as pessoas simples, dignas de Juazeiro de maneira nenhuma. Demontier, em relação à zona rural, qual vai ser o olhar da sua administração, levando-se em consideração a questão do acesso? A zona rural de Juazeiro é muito pequena, mas o acesso não é bom, as estradas realmente são horríveis. E hoje a gente se depara com um quadro semelhante ao da sede, a questão da segurança. O pessoal está invadindo a zona rural para roubos, assalto, enfim. E o seu olhar, assim, eu diria direto para o homem do campo, a agricultura de nossa cidade. Nós vamos fazer o seguinte, em relação à zona rural. 95% da população de Juazeiro mora na zona urbana. A zona rural concentra apenas 5%, mas concentra o quê? É uma população que ela pode produzir alimentos. Se você prestar atenção e for no mercado hoje, você vai ver todo o alimento de Juazeiro vem ou do Rio São Francisco ou de um perímetro irrigado que tem lá em Tabuleiro e outro que tem aqui na Paraíba. Nós não produzimos quase nada e temos condições de produzir. Então a prefeitura pode criar um programa de compra dos alimentos que vão ser produzidos aqui no município. E é fundamental fazer a pavimentação dessas estradas que servem, porque a zona rural hoje de Juazeiro, ela tem um intercâmbio muito grande com a cidade, uma dependência muito grande com a zona urbana, por ela ser muito próxima. Então, tem também que lutar, pedir recursos da União para a gente poder fazer a pavimentação dessas estradas. Porque o volume de trânsito dela e a movimentação de pessoas em direção ao centro, depois retornando para suas casas, já exige isso. Agora eu quero alertar o seguinte: a prefeitura ela tem que captar recursos para fazer isso e as pessoas não podem embarcar. 8 anos atrás e 4 anos atrás, chegou um deputado até com uma mala preta aqui dizendo que o dele já estava até pronto para poder asfaltar a estrada de São Gonçalo. E a gente viu que ali era só para enganar as pessoas. Eu não quero enganar ninguém, porque eu não acredito em governo que engana as pessoas. Agora, pedir recursos da União para poder pavimentar essas estradas, transformá-las em estradas asfaltadas para melhorar o tráfego, é fundamental. Agora, isso aí o município vai ter que fazer lá junto ao governo federal, junto às emendas parlamentares que tem lá, além dos recursos do próprio governo federal, pavimentar as estradas e ter um programa de produção de alimentos na zona rural de Juazeiro. Demontier, o nosso tempo aqui acabou. Quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Tempo e já deixar aqui um compromisso firmado que você voltará aqui já no Jornal de Meu Dia, no dia 21 de setembro, para que a gente possa fazer mais uma rodada de entrevista. Eu agradeço aqui a sua disponibilidade. A gente esquecendo da pesquisa. Aquela pesquisa ali, eu achei uma pesquisa muito estranha. Foi? Foi, porque o que eu ando nas ruas e o que eu percebo nas ruas não é o que está ali. Mas eu não vou contestar, não vou brigar de maneira nenhuma. E vamos esperar a próxima, e vamos esperar se esses institutos de pesquisa, se eles fazem a coisa com seriedade ou se querem apenas manipular a opinião pública.
Grande abraço, 7h40. Jornal da Tempo. Monteiro não alisa, não.